Olá pessoal, bom estar com vocês aqui de novo. Dessa vez nós vamos passar a lição número 10, já caminhando para o final do trimestre, o final do livro de Daniel. E aqui a gente encontra um trecho interessante do livro de Daniel, que a gente já comentou algumas vezes, e a gente, também no estudo do capítulo 8, a gente não pode deixar de relatar que no começo, a maior parte do capítulo 9, inclusive, é Daniel fazendo uma oração para Deus, né? É interessante como a vida de Daniel é muito claro para nós o quão fiel ele era, o quão ele temia a Deus, a comunhão dele era muito intensa. A gente já falou isso em outras lições, esse tema de comunhão, o quanto isso é importante. Até nas lições passadas do trimestre, a gente falando um pouco sobre os amigos de Daniel, a forma como eles tiveram as dificuldades e tiveram que tratar com isso, as provas que eles tiveram logo no começo, quando a Babilônia tomou o reino e tudo mais. E uma coisa que nunca pôde faltar em nenhum dos servos de Deus que se destacavam, e para nós fica essa lição, é a questão da comunhão. Porque se a gente não tiver comunhão, se a gente não tiver em dia com o estudo, não tiver alimentado, quando a gente for provado, quando a gente precisar, vai faltar. E aqui a gente vê o próprio Daniel, depois de tudo que ele já tinha passado, ele já devia ter por volta dos seus 70, 80 anos, né? A gente está falando quando ele teve essas primeiras visões das 2.300 tardes e manhãs e depois das 70 semanas, que é o tema da lição dessa semana, foi no ano de 539 a.C., justamente quando a Pérsia invadiu a Babilônia e acabou ali o reinado da cabeça, né, da parte de ouro da estátua e tudo mais. E é interessante, até a gente já comentou isso no estudo da outra lição, não aqui gravado, que Daniel, diferente de alguns outros profetas, algumas das profecias que ele foi fazendo, ele teve o privilégio de ver acontecer. Eu acho que essa é a diferença maior, né? Porque quando você vê acontecer, você dá maior credibilidade. Você tem certeza, você tem certeza, né? do que está acontecendo. Porque uma coisa é você, João, lá na ilha de Patmos, vendo como é que seriam os nossos últimos dias. Os nossos, não dele. Ele não faz nem ideia do que aconteceu, por mais que ele tenha tido visão. Mas sentir na pele, ver acontecer, deve ser fantástico, né? Com certeza. E aí a gente vai passando para a próxima parte da lição da semana, que até tem tudo a ver com o título da lição, né? Que é da confissão à consolação. Por que a confissão? Porque Daniel, depois que ele recebe a visão das 2.300 tardes e manhã, ele recebe a profecia, acho que é a única vez que ele ora que ele recebe e não entende nada. Exatamente. Diferente das outras profecias que ele tinha recebido, das outras interpretações, sonhos e tudo mais. E o mais interessante é que qual era a conduta dos reis, né, na época, e várias vezes eles fizeram, vamos buscar auxílio dos sábios, para ver se eles sabem alguma coisa. E você não vê na Bíblia Daniel procurando algum sábio para ver se ia ajudar a interpretar isso daí. Ele era a última instância, né? Exatamente, ninguém ia saber. Ele poderia até procurar, mas ninguém ia dar o veredito correto, né? Certamente. Então aqui Daniel se vê numa situação única, ímpar, e mais uma vez o que ele teve que fazer é se apegar à comunhão, e aqui ele entra num processo muito forte de oração, de jejum, de súplica, de apelo com Deus para conseguir buscar a resposta, porque como você falou, ele não tinha quem buscar, ele não tinha a quem recorrer. E nem Deus tinha revelado para ele. Então ele se viu numa situação bastante desesperadora, até de muita ansiedade. Eu fico imaginando ele ali, quantas vezes, ou durante o dia, ele devia pensar sobre aquilo e falar, não é possível, o negócio não tá encaixando, eu não tô entendendo o que quer dizer. E aí ele sabia que devia ser algo muito grande, com muito... certeza. Às vezes até, vamos dizer assim, temeroso, né? Sobre o que poderia ser, porque todas as outras vezes tinha alguma coisa a ver com destruição. Exato, né? Juízo, né? Sempre um juízo. E aí você vê esse negócio, o santuário será purificado. Como que assim? Isso, né? Que é isso? Que santuário? Porque não tem mais o santuário. Exatamente, já
Jerusalém já tinha sido conquistada, isso já Exatamente. tinha passado aí 70 anos, né? Já tinha muitos anos. Desde que Babilônia já tinha feito cativo, tinha a Pérsia e tudo mais. Exato. E isso que é interessante, né? A gente tem na lição também um relato que... Esse é um dos relatos que existem na Bíblia de pessoas, profetas, discípulos que tiveram uma tentativa de apelo, de barganha com Deus. Barganha aqui no sentido de tentar intervir num determinado juízo, numa determinada decisão. Exato. E na lição, se você tiver mais curiosidade, você pode olhar os detalhes. Ele cita alguns exemplos aqui, como Paulo, né? Fala, quer ver? Fala a história de Moisés, quando teve que ficar com as mãos falando sobre a nação judaica. Sim, teve vários momentos, né? Exato, a gente teve outros momentos mais aqui na lição, que a gente consegue ver essa questão de Daniel também tentando buscar de Deus essa resposta que desse pelo menos paz ao coração dele na hora da interpretação. Mas é interessante também que nessa oração de Daniel, até a lição menciona que em nenhum momento ele tentou pedir explicação para Deus do porquê que estava acontecendo tudo aquilo. Sim. Ele já sabia o porquê. Ele já sabia que ele e todo o povo tinha pecado. Ele se colocou nessa posição também. Eu também sou pecador, eu também transgredi, eu também sou errado, eu também levei a esse tipo de juízo. Ele tinha consciência. Tinha consciência. E a gente viu na lição, nas lições passadas, outros exemplos dessa comunhão forte de Daniel, né? O episódio da Cova dos Leões, ele não, até os seus amigos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, que em nenhum momento eles deixavam de ter a comunhão, eles deixavam de professar a fé que eles tinham diante do rei, diante da sociedade inteira, diante do risco de morte iminente. Eles não duvidavam, eles não deixavam de fazer o que era devido, né? E interessante também, já ia caminhando para a segunda parte da lição, né, que tem a parte da Profecia visão da mesmo. Profecia, é que desde a visão até vir a profecia mesmo, né, vir a resposta do que era, levou 10 anos. 10 anos. Imagina você ficar 10 anos de oração e com essa dúvida na cabeça do que é, e tentando entender, e lendo os profetas, lendo Moisés, porque era isso que ele tinha acesso, a essa leitura. Tinha já visto alguma coisa, né, mas ainda assim não conseguia interpretar, porque não é tão simples assim a interpretação quando você pega, né, para estudar. Que aí é o segundo foco da lição, né? Que a gente entra na parte da profecia das 70 semanas. Exatamente. Que é mais da metade do capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9 ele entra diretamente na profecia, que é das 70 semanas, que faz parte do período de 2.300 tardes e manhãs, que é justamente, elas iniciam juntas ali, né, no mesmo período, que é justamente quando há a divulgação, né, a proclamação do fim do exílio do povo judeu, que é justamente com o rei Dario, né? Sim. Aqui a data é 457 a.C., né, quando tem o decreto da restauração de Jerusalém, que até foi o tema da lição do trimestre passado com Esdras, né? Sim. A gente estudou a história de Esdras e Neemias, é justamente ali, naquele momento que ele retoma a reconstrução de Jerusalém e do templo. E aí, daquela data de 457 a.C., começam as 40 semanas e a gente toma aquele princípio de dia-ano. Se você fizer uma semana tem 7 dias, se você faz 7 dias, 7 semanas, você vai multiplicar, 490 anos. E aí o que acontece, né? A gente tem ainda alguns acontecimentos durante as 70 semanas. A gente tem o período dividido em uma primeira 62 semanas. Aí a gente tem uma semana que fala que é uma semana cortada do tempo, né? Sim. E depois as últimas 7 semanas. O que acontece ali, se você fizer a conta, a gente vai chegar justamente no ministério de Jesus, né? Exatamente. Que ele vem à Terra, ele
nasce, aí tem o batismo de Cristo. Até a lição ela traz, Traz né? o quadrinho bastante na didático, sexta-feira, né? Que começa em 457, aí vem exatamente dia 20, né, no ano 27 depois de Cristo, que é exatamente o batismo. Aí tem a outra parte da semana, que é no ano 31, que vem a crucifixão, e 34, que tem a proclamação para todos, né? Exatamente. Porque aí Jesus já morreu, já ressuscitou, já voltou ao céu, e aí agora você tem a pregação para os gentios. Os discípulos começam a ir, né? Que até fala que é exatamente com a morte de Estevão. Exatamente. E aí inicia realmente essa parte, né? Novo ciclo, né? A lição mesmo, ela fala só em um dia, né? Sobre Muito isso, rápido, mas né? é interessante a gente aprofundar bastante nisso, porque essas 70 semanas, elas fazem parte dos 2.300 anos, né? As tardes e manhãs, que culminam exatamente em 1844. Que é uma data bastante simbólica, que é justamente a purificação do santuário. E para nós, adventistas do sétimo dia, a gente entende, foi justamente onde surgiu o movimento adventista, ainda não do sétimo dia, que teve o grande desapontamento, né? A questão que a gente vê no livro de Daniel, que a gente com certeza vai estudar para frente. A gente vai entender o porquê essa data, porque esse ano de 1844 é tão importante para a profecia e também para nós adventistas, né? Então, aqui fica para nós só a entrada para esse tema, e aqui fica para nós mais uma vez essa lição da importância da gente interceder, da importância de a gente manter a nossa comunhão em dia, a importância de ter o estudo da palavra sempre, porque assim como Daniel, no momento que a gente não tem para quem recorrer, a Bíblia ela é autoexplicativa, a gente tem que buscar a principal fonte de conhecimento, que é a Bíblia, e certamente em oração buscar a vontade de Deus, que Ele vai nos responder, Ele vai nos impressionar através do Espírito Santo. Mesmo que demore 10 anos. Mesmo que demore 10 anos, ou mais ou menos, que você permaneça firme na fé, que você tenha certeza através das profecias que comprovam o quanto Deus se importa conosco e o quanto essa mensagem é verdadeira. Um abraço e até mais. Até mais.